Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor René Alves de Lima e hoje vamos conversar sobre os desafios em lecionar uma sala multisseriada na zona rural. Para entender esse contexto, vamos conhecer como funciona as salas multisseriadas. As classes multisseriadas são salas com alunos de diferentes idades e níveis educacionais, na quais estão cerca de 60% dos estudantes do campo. Segundo o Censo Escolar de 2017, existem 97.500 turmas do ensino fundamental nessa situação em todo o país, número que vem permanecendo praticamente inalterado nos últimos 10 anos. A baixa densidade populacional na zona rural, a carência de professores e as dificuldades de locomoção são alguns dos fatores que motivaram a criação das classes multisseriadas. Além desses fatores, existem poucos docentes das séries iniciais do ensino fundamental com nível superior. Vamos entender como funciona as turmas de alunos com diversas idades comuns na zona rural. As classes multisseriadas são uma forma de organização do ensino na qual o professor trabalha na mesma sala de aula com várias séries do ensino fundamental simultaneamente, tendo de atender alunos com idades e níveis de conhecimentos diferentes. Bastante presentes na zona rural do país, as classes multisseriadas estão presentes sobretudo em áreas de difícil acesso, já que algumas escolas têm um número pequeno de matrículas e a mudança para outras escolas nem sempre é possível por conta da distância. E agora, para entender um pouco mais sobre esse contexto, vamos agora conhecer um pouquinho mais conversando com a minha colega de trabalho, a professora Lidiane Souza de Oliveira, que trabalha numa sala multisseriada na zona rural do município de Ribas do Rio Pardo. Olá, Lidiane, tudo bem? Olá, Renê, tudo bem? Lidiane, em qual escola você leciona e a quantos quilômetros da zona urbana você fica? Eu leciono na escola Usina do Mimoso, Polo, mais especificamente na sala Luiz Grando, extensão Luiz Grando. Fica na fazenda Maringá, a 155 quilômetros de Ribas do Rio Pardo. Como foi chegar nessa escola? Que realidade você encontrou? Foi um choque de realidade, né? A princípio, me deparei num local visivelmente abandonado, com uma estrutura bem precária, né? Visivelmente descaso do governo, da prefeitura, e um local de difícil acesso. Lidiane, eu gostaria que você falasse como você entrou para lecionar na zona rural de ensino e se você já conhecia ou sabia como funcionava uma sala multisseriada. Eu entrei para lecionar na zona rural, com a educação do campo, comecei a trabalhar por meio de um concurso, no qual eu assumi esse ano, em junho desse ano. Né? Tem toda a questão da euforia, da posse, realização de um sonho. E quando cheguei lá, tomei esse choque de realidade, como eu já citei. Né? A distância foi um aspecto que me chocou bastante. As estradas, né? A disputa política pelas vagas, essas escolas abandonadas. Tudo isso contou muito com esse primeiro contato, esse primeiro impacto que eu tive na zona rural. Você já sabia que iria lecionar numa sala multisseriada? Você já sabia como funcionava uma sala multisseriada? Não, não sabia. Esse também foi uma questão, um item surpresa do concurso. A princípio, pelo edital, todos, não só eu como outros candidatos, nós imaginávamos que seria uma escola no estilo da Escola Agrícola de Campo Grande, né? Todas no mesmo local, vários professores, direção, coordenação, secretaria, monitores. E quando chegamos, é uma realidade totalmente diferente. A secretaria fica na cidade, né? A coordenação fica na cidade, mas cada local do município tem uma sala de aula. São 15 salas de aula separadas. Lidiane, alguns educadores eles consideram que a multisseriação, que é o que nós vivenciamos, né, é um resultado da precariedade da educação. Como você analisa essa afirmação? Eu concordo. Eu concordo com a opinião deles, né, mas com algumas ressalvas. Tá? Eu conheço muito pouco sobre o ensino multisseriado no país, de uma forma geral. É algo novo para mim.
Mas eu acredito que a forma como esse ensino multisseriado é organizado, especialmente em Ribas do Rio Pardo, é que contribui para essa precarização. Então, eu acredito que a maneira como ele se organiza, ela abre, né, abre aspas, oportunidade para a falta de recurso que existe ali. Então, esse abandono das escolas, esses locais que são assim abandonados, são locais onde não tem um apoio, um auxílio financeiro de fazendeiros. Então, onde tem o apoio, o auxílio de fazendeiros, é uma outra realidade. Dentro do município de Ribas do Rio Pardo, que é um dos maiores do estado, você encontra várias realidades diferentes. Por mais que seja a mesma escola, por mais que seja o mesmo município, a realidade em cada extensão é diferente. Então nós temos escolas que têm todo um apoio financeiro de fazendeiros e temos escolas que não têm esse apoio, que é o caso de onde eu estou, e por isso toda essa precariedade, né? Então, os locais que têm esse apoio, o professor ele acaba exercendo a função dele de fato, que é dar aula, né, de ser um educador. Mas onde não tem, o professor acaba exercendo a função de ser o diretor, o gestor, o coordenador. Ele é responsável por todo o funcionamento da escola. Então, assim, se você fazer uma comparação entre Campo Grande, que é o município que eu moro, e Ribas do Rio Pardo, que é o município que eu trabalho, você consegue ver todas essas questões que eu estou falando. Disparidade, né? Isso. Campo Grande, as escolas de zona rural, todas têm asfalto na porta, praticamente. Ribas do Rio Pardo, não. Isso falando de difícil acesso. Campo Grande, todas as escolas rurais têm um corpo docente. Tem diretor, tem coordenador, tem inspetor, monitor, professores. Tem toda uma estrutura para trabalhar com os seus alunos. Em Ribas não, em Ribas é diferente. Cada sala de aula fica só os professores e eles desempenham todas essas funções que eu falei. Então é como se fosse assim, como se o professor ele fosse a base de uma pirâmide. Ele é que sustenta tudo ali. Entendi. Na parte pedagógica, nessa questão da precariedade, você acredita que os alunos eles têm uma defasagem por conta dessa precariedade na educação multisseriada? Você tem que atender vários alunos de diferentes idades, né, de séries e níveis diferentes? Sim, eu acredito que sim. Eu acredito que isso contribui muito com a precariedade da educação no campo. Quais são as principais dificuldades enfrentadas por você para lecionar em classes multisseriadas, né? No seu contexto, na sua realidade lá que você vivenciou? As dificuldades? A primeira dificuldade que eu observei lá é a falta da educação infantil. As escolas da zona rural de Ribas do Rio Pardo não têm educação infantil. O aluno chega com 6 anos na escola, ele não conhece o alfabeto, ele não conhece os números de 0 a 10, ele não tem nenhuma vivência social, ele vive ali com a família dele na fazenda. Muitas fazendas são assim pequenas, tem poucas famílias, porque o município é muito forte na pecuária. Então, a fazenda que lida com gado, ela tem poucos funcionários. É diferente da fazenda que trabalha com plantação de soja, por exemplo, que acaba tendo uma demanda de funcionários maior. Lá, então, a vivência, a bolha social dessa criança é pequena, é restrita. Ela convive com pessoas que têm pouca instrução. A maioria das vezes a família não sabe ler, o pai não sabe ler, não sabe escrever. Então, ele não consegue dar esse suporte de começar a alfabetizar o filho em casa, de inserir, né, no dia a dia, na vivência do aluno, contexto, né? Um pouco do contexto do escolar. Habilidades socioemocionais não é trabalhada também, porque o pai é o responsável pelo sustento da casa, a mãe auxilia, cuidando, né, dos trabalhos domésticos e tudo mais, e ela não tem preparo para isso. Então, acredito que a primeira dificuldade encontrada na zona rural de Ribas do Rio Pardo é a ausência da educação infantil, de 0 a 4 anos. Depois vem essa questão do apoio familiar. A escola não tem importância, ela não significa nada para as famílias.
ela manda, os pais mandam seu filho para a escola porque é lei. Uma obrigação. E é uma obrigação. Eles têm que estudar. Foi porque o que eu percebi também. Justamente, se o filho dele não estuda, ele tem que responder, o conselho tutelar vai encher o saco dele. É essa fala, inclusive. Então a escola ela não tem importância na vida, no dia a dia dessas famílias. Então frequentar a escola não fez parte da realidade do pai e acaba fazendo parte da realidade do filho por conta de uma obrigação. Então começa por aí, não tem importância. Isso acaba refletindo até nas próprias crianças, que algumas, né, a gente não pode generalizar, que algumas não têm essa perspectiva de futuro, de estudar, de seguir em frente, né? Exatamente. Eu percebi isso. Aí que surgem os problemas com acesso e permanência na escola da zona rural. Então a evasão é imensa, principalmente a partir do 6º ano. Né? Até o 5º ano, ainda a criança frequenta, né? O pai ainda não cobra tanto dele que trabalhe, né? Ainda vai para a escola, estuda. Mas quando o aluno chega ao 6º ano, a cobrança para ele trabalhar e ajudar no sustento em casa é muito grande. Então, o que acontece? A escola não é uma prioridade, ele acaba abandonando e indo ajudar a família, trabalhando para poder aumentar a renda, né? Outra questão também muito importante é que a maioria das crianças, a alimentação é muito precária também, então frequentam a escola por conta da alimentação. Então, eu tenho alunos que não têm o que comer em casa, né? Moram em fazendas, a renda deles dá só para se alimentar, malemar, né? Então, Básico, né? O básico do básico. Quando começa a chegar o fim do mês, essas crianças, a frequência dela é bem forte. Eles não faltam à escola porque, às vezes, acaba sendo a única fonte de alimentação que eles têm naquele dia. Então, tem crianças que lancham na escola, que chegam no outro dia só com aquele lanchinho que ela foi embora no dia anterior, né? Então, o que eu penso? Eu penso que a escola da zona rural de Ribas do Rio Pardo, que é onde a gente atua, ela precisa se ressignificar, né? Ela tem que ser importante para a família, ela tem que fazer sentido, ela precisa, né, estar ali e de alguma forma atuar para que a vida dessas famílias melhore. Não só um espaço para que se torne um depósito de criança, que eles vão passar um período ali, se alimentar e voltar para casa. Mas de que maneira eu posso pensar uma escola que vai fazer a diferença na vida dessas famílias? Entende? Essas questões são questões de gestão, são questões de pessoas, né, de políticas públicas. Tem que pensar em todos esses sentidos, para que cada família daquela consiga ver na escola uma janela, uma porta, né, para o mundo, um leque de possibilidades para o mundo. Crescimento, né? Exatamente. E não só mais um local onde eu vou deixar o meu filho, ele vai passar um tempo, ele vai voltar para casa e no final das contas ele vai trabalhar aqui Aprender junto a ler, comigo. escrever, a contar, tá ótimo. Exatamente. Né? Não pode ser só um arroz com feijão. Né? A escola da zona rural, ela precisa atuar mais na vida dessas famílias. Bacana, Lidiane. Bom, Lidiane, gostaria que você falasse um pouquinho quais são os benefícios de aprendizagem no ensino multisseriado para você. Renê, os benefícios, o primeiro deles é o número menor de alunos por sala. Né? Com o número reduzido, o professor ele consegue fazer um trabalho mais específico para aquela criança, um trabalho individual, tá? Mas isso partindo do pressuposto de que nós vamos ter no máximo 2 séries juntas. Porque quando você trabalha de 1º ao 5º ano, tudo na mesma sala, você acaba ficando em defasagem. Seus alunos acabam ficando em defasagem, porque não é fácil quando você mistura a alfabetização com o 3º, 4º, 5º ano, que já está se preparando, indo mais a fundo nos conteúdos, se preparando para um ensino fundamental 2 e um ensino médio. Então, a primeira vantagem é essa. Quando dissociado o 1º e 2º ano do 3º, 4º e 5º, esse trabalho mais individual, mais específico na alfabetização. E também, né, com os outros conteúdos, tá? Só que o que acontece? Quando não tem essa dissociação, essa divisão das turmas, esse trabalho de uma forma mais organizada,
Nós temos dois fatores aí. A primeira é a desmotivação dos alunos e a segunda, a desmotivação do professor. Por isso que esse trabalho, a vantagem é o número menor de aluno, mas tem esse porém. Nós não chegamos a colocar aqui, mas é bom ressaltar, a gente sabe do contexto que muitas salas são do primeiro ao quinto, né? Mas você chegou a trabalhar com o primeiro ao quinto ano, mas depois você ficou só com o primeiro e segundo ano, né? Eu trabalhei do primeiro ao quinto ano e cheguei a ter 22 alunos dentro da minha sala de aula do primeiro ao quinto ano. Como foi essa experiência desse período com toda a turma de primeiro ao quinto? Foi muito difícil porque um dos meus alunos era hiperativo com laudo e ele tinha episódios de crises, né? Ele ficava muito nervoso, ele agredia os colegas. E na mesma sala que tinha esse aluno de 6 anos com essas limitações, né, precisando desse atendimento especial, eu tinha um aluno do quinto ano com 14 anos. Então, lidar com essa dualidade é muito difícil. E quando aconteceu a separação do primeiro e segundo ano, por conta desse aluno especial, o meu trabalho começou a render mais. Eu comecei a alfabetizar alunos que chegaram sem nem conhecer as letras, sem conhecer o alfabeto. Eu comecei a ver meus alunos do segundo ano começar a produzir textos, começar a ler e a entender aquilo que ele estava lendo. Então foi muito gratificante. Por isso a importância de se trabalhar dessa maneira organizada, dividindo essas séries, a alfabetização dos terceiros, quartos e quinto anos. É uma realidade distante, né? Mas é um caminho a seguir aí. E sobre os alunos, eu gostaria que você falasse sobre as dificuldades de aprendizagem dos alunos. A gente sabe que o ensino multisseriado tem as suas especificidades, né? Mas como a gente chegou a conversar, a gente sabe que tem uma diferença, né, de conhecimento, de bagagem de conhecimento dos alunos da zona urbana e da zona rural. Como que você vê isso? A primeira dificuldade já é observada logo de cara. Na zona rural de Ribas do Rio Pardo, não se tem educação infantil. Então, o aluno chega com 6 anos para cursar o primeiro ano, sem conhecer o alfabeto, sem conhecer os números de 0 a 10 e sem nenhum tipo de vivência social. Ele não sabe nem se socializar, porque ele vive nas fazendas, com suas famílias. A maioria das fazendas, elas têm um ou dois familiares, elas não têm colônias, né, que nem a realidade de outros lugares. Então ele não sabe socializar, ele não conhece o alfabeto, ele não conhece a letra e a família também não tem nenhum suporte para poder ajudá-lo nesse processo de alfabetização. Então essa é a primeira, logo de cara o primeiro aspecto, além de ser algo ilegal, porque é um direito da criança, né? Ele, acesso, aos 4 anos já tem acesso à educação infantil. Então já começa por aí. Tá? O outro ponto que eu já citei é a família, né? A escola não é importante para a família, ela não tem nenhum fundamento. Eu mando meu filho para a escola porque eu sou obrigada, senão o conselho tutelar vem aqui e eu vou ter problemas com o conselho tutelar. Então, a escola não é importante para a família, acaba não sendo importante também para o aluno. Então, você acredita que essa diferença do ensino na zona rural e na zona urbana afeta a aprendizagem dos alunos, né? Nessas diferentes realidades? Sim. Na sala multisseriada, né? Especificamente no município de Ribas do Rio Pardo, os alunos recebem livro didático. Esse livro didático ele é específico para a realidade que eles vivenciam, né, no contexto que eles estão inseridos? Como que é lá? Olha, eles recebem livros sim, livros didáticos. Os livros são ótimos livros, mas são livros pensados para o aluno da zona urbana, da cidade, entende? Não tem essa separação de comprar, de adquirir livros especiais para a zona rural e livros para a zona urbana. Então são materiais ótimos, livros ótimos, mas que não se enquadram na realidade da zona rural. Nossos alunos de zona rural chegam cru para a escola, chegam no primeiro ano sem conhecer as letras, né? Como eu já disse,
O da cidade não é assim. Então, os livros de primeiro ano que vão para a zona rural são livros com textos complexos, com sílabas complexas, né, com uma interpretação de texto. E como é que eu vou usar um material desse com um aluno que acabou de chegar na escola e está conhecendo as vogais, o A, E, I, O, U? Então, a gente recebe, sim, livros, só que eles não são específicos, eles são os mesmos que são usados na zona urbana e são totalmente inadequados para a realidade da zona rural. Então, é um material que acaba sendo inútil, não é utilizado. Não é aproveitado como deveria, né? Isso. Lidiane, para finalizar, o que falta no seu entendimento para a melhoria e qualidade do ensino em salas multisseriadas na realidade que você está inserida, né? Enfatizando que lá no município de Ribas e Rio Pardo. Então, Renê, o ensino, a educação do campo, ela é pensada para que o aluno ele permaneça no campo, né? Ele é pensado de maneira simplória para que o aluno permaneça no campo. Mas eu acredito que precisa, né, de uma certa maneira, um olhar mais atento, né, do governo, da prefeitura, para essas crianças, para essas escolas, tá? Precisa de mais investimento, precisa de uma reorganização dessas extensões, né? Falta uma gestão democrática e respeitosa, né? E também falta, Renê, da nossa parte, mais atuação política. Porque nós, professores, nós somos a frente, nós somos a voz das famílias e dos alunos. Então, quando for possível que nós sejamos de fato porta-vozes dessas famílias, exigindo os direitos dessas pessoas e dessas escolas, eu acredito que nós vamos conseguir muita coisa. Muitas conquistas virão por aí. É um processo longo, né? Nesse contexto todo que a gente está inserido, porque a gente vê que as famílias elas têm essas dificuldades também de conhecimento, né? Muitas delas não sabem os direitos, né, que elas têm, né? E acaba que sobrando para os professores essa responsabilidade, não só de tomar conta da escola, né, onde ele está ali praticamente tomando conta, à frente de tudo, né? A gente viu que teve professores até tendo que pintar a escola, que limpar a sala de aula, enfim, fazer, né, tirar dinheiro do próprio bolso para poder investir no seu ambiente de trabalho, né, para o seu próprio bem-estar. E a gente vê que os nossos direitos estão cada vez indo mais, né, para o ralo, no que você acabou de falar também, dessa questão política, né? O professor também agir politicamente, buscando e sendo porta-voz dessas famílias. Bom, Lidiane, eu quero te agradecer, né, por esse bate-papo bastante enriquecedor, né, nesse contexto das salas multisseriadas do ensino, no ensino fundamental no município de Ribas do Pardo. Quero agradecer a disponibilidade, né, por me receber, um bate-papo bastante bacana e enriquecedor. E agradeço a todos aí que estão nos ouvindo e até um próximo bate-papo aí. Muito obrigado. Tá? Eu que agradeço, Renê. Obrigada pela oportunidade. Até a próxima. Obrigado.